Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um Pod Café Podcast. O episódio, estou perdido já, mas deve ser o 107, 108 por aí. Quem nos acompanha aí já há 3 anos nosso podcast, sabe, sempre trazendo assuntos variados. E eu estou recebendo hoje aqui 2 pessoas que eu conheci aí num café de empreendedores, agora um mês atrás mais ou menos, e a gente vai trocar uma ideia. Então eu estou aqui, corta aí para a câmera do meio, aí ó, o Petri e a Michele. A gente criou lá uma conexão durante esse café lá, a gente trocou uma ideia e hoje a gente vai aí, né? A gente já vem conversando nas últimas semanas aí e hoje a gente vai falar um pouquinho das carreiras, das profissões, das histórias. Quando eu comecei meu podcast, eu convidava as pessoas, elas diziam assim, cara, o que eu vou falar no podcast? E eu tinha um tema, o lema do meu podcast é: todo mundo tem uma história para contar. Então eu tenho essa máxima comigo, todo mundo tem uma boa história. E às vezes as nossas histórias podem se conectar com alguém, né? A gente pode ser a história de outras pessoas, né, na realidade. E tem muito, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes, de ter alguma coisa que tu pensa assim, eu acho que só eu que penso isso. E aí, quando tu escuta uma outra pessoa que pensa igual, tu diz, pô, não tô sozinho, né? Não sou tão louco assim, né? Não tô. E principalmente a gente que é empreendedor, aí a gente, às vezes, a caminhada do empreendedorismo, né? Ela é solitária, às vezes. E é muito difícil, tu sabe? Ela é dificílima. Às vezes o pessoal pensa, Michael, já pensou em desistir? Mas todo dia. A gente pensa sempre, a gente fica 24 horas pensando em essa nova ideia, esse novo negócio, e tem que fechar. Mas é uma coisa boa, eu gosto particularmente, mas às vezes é uma caminhada solitária. E quando a gente se conecta, né, com outros empreendedores, então igual o Faustão, sou tipo Faustão, só eu falo. Eu comecei e não deixei. Petri, não, primeiras damas. Primeiras damas. Michele, né? Te apresenta, conta um pouquinho rapidinho da tua história, que depois a gente vai pincelar mais disso aí. Onde é que tu veio, onde é que tu mora, tua profissão, o que tu faz atualmente, como é que tu chegou, e depois o Petri vai fazer o mesmo. Então tá, Maico. Então, boa tarde. Meu nome é Michele Alizini. Eu sou advogada, eu sou de São Leopoldo, né? Eu sou advogada há 15 anos, né? E eu venho de uma caminhada daquela advocacia convencional, né? O advogado é todo meio do passo certo, todo certinho. Então, até descobri o desenvolvimento humano, né? Eu tenho mestrado também, né, pela Unicinos. E meu mestrado ele é focado no direito das empresas e dos negócios, né? Fiz um mestrado, atuo, né, na área empresarial hoje, só que com a pegada do desenvolvimento humano, me apaixonei, né, pelo autoconhecimento. Então, estou nessa caminhada aí já há 2 anos e tem sido muito gratificante poder contribuir, né, não só trabalhar, mas contribuir também. Eu acho que essa que é a grande sacada da contribuição social, de poder ajudar as pessoas a avançar nos seus negócios, sabe, através do autoconhecimento. Então, quando o Petri me chama para a gente conversar sobre um assunto, que eu também sou analista de perfil comportamental, né, pela Febracis, eu achei assim que realmente é uma forma da gente contribuir, um assunto muito relevante, muito importante, e eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse podcast. Coisa boa. Petri, tua vez. Bom, meu nome é João Batista Petri. Minha história também, assim, ela vem de área comercial. Né? Hoje eu sou mestrando na área de psicologia voltada para o desenvolvimento e para a educação, certo? E o que a gente vê aí, né, Maicon, durante essa minha trajetória? Afinal de contas, são 25 anos que eu trabalhei em área comercial, como gestor em concessionária de carro, trabalhando com carros importados e nacionais, né? 13 anos e meio numa empresa, mais 5 na outra. É aquela coisa, a minha geração, de uma certa forma, e talvez assim de muitos da minha idade aí, que fiz 59 anos agora em dia 13 de novembro, o que é? De tu ter carreira, de tu seguir carreira, de tu ser fidedigno àquela marca, àquela empresa, valorizar a empresa, valorizar, né, o trabalho que tu faz. E há 4 anos eu me aposentei. Então, na realidade, assim, poxa, me aposentar, ficar em casa de pantufa esperando a morte chegar é ruim, né? Não dá para ser assim, né? E aí eu comecei a me desenvolver nessa área de desenvolvimento comportamental, porque eu tinha muito interesse, principalmente nessa área de palestra e treinamentos
pela experiência vivida dentro de concessionária de carro. Afinal de contas, tu conhecer produto, do teu produto e da concorrência, alguém vai até a concessionária e faz, né, essa apresentação, né, através de produto, enfim, né, para tu conhecer. E aí eu comecei a me especializar nessa área, há 4 anos atrás. E aí eu conheci um cara que na época também tinha comprado, né, o material do Ricardo Piovan, que é um grande palestrante que tem em São Paulo, trabalha dentro dessa área de desenvolvimento humano, né, para ministrar palestras em empresas, né. E esse cara trabalha no Sebrae, no Paraná, em Londrina, que é o Mário, né. E aí o Mário disse assim, bah, Petri, achei legal o teu perfil e eu acho que tu poderia ser um braço da nossa empresa aí no Rio Grande do Sul, né. Vamos conversar a respeito, assim, né, com relação ao que a nossa empresa tem para te oferecer? Sabe, vamos lá, né? Afinal de contas, eu estou dentro desse, né, começando essa minha trajetória aí. E aí ele me apresentou esses assessments e ferramentas de desenvolvimento humano, né, que é utilizado hoje em várias empresas, em multinacionais, em grandes empresas, naquela coisa de engenharia de equipe. Como assim engenharia de equipes? Na realidade, é de colocar as pessoas certas nos lugares certos, conforme o seu perfil comportamental. E o que vai te trazer de referência e de diferença nisso dentro da tua empresa? Ora, é muito simples, né? Tu tendo pessoas felizes aonde elas estão trabalhando, elas vão ser muito mais produtivas, né? Consequentemente, a empresa vai ter um resultado diferente dentro desse processo produtivo, né? Se tu tem uma venda de um produto ou de um serviço, a pessoa que vai chegar até a tua empresa, ela vai se sentir muito bem atendida e muito bem prestigiada. Por quê? Porque tu vai ter pessoas dentro daquele setor, dentro daquele local, com uma prestatividade extra fora da curva, né? Porque são felizes dentro daquilo que estão produzindo. Consequentemente, o que vai gerar isso? Um melhor resultado financeiro no final. Melhores negócios. A empresa vai ser... Eu falo isso sempre, né? Eu sou o cara que, se eu vou num lugar comprar, eu sou convencido pelo vendedor. Se o vendedor me dá atenção, se preocupa, cara, esse aí eu vou voltar, até mais caro pode ser, mas eu prezo e, óbvio, e eu tenho um negócio comigo que é um problema também, né? Às vezes, mas eu tenho aprendido muito, assim, porque eu converso com muita gente aqui e sempre que eu converso eu aprendo, né? Sim. Eu achava que todo mundo tinha que ser igual eu sou. Todo mundo tem que ser animado igual o Mike, todo mundo tem que ser piadista, todo mundo tem que ser mega empolgado. E nem todo mundo tem que ser igual a mim, e não vai ser. Mas não posso forçar alguém, não. Não vai. E perceber isso, né? De cada um está fazendo aquilo que faz melhor, né? Mas, Maico, pegando o teu gancho, disso que tu acabou de falar, isso é uma coisa muito interessante, tá? Dentro de área comercial, eu vou te trazer um exemplo rápido, né? Para a Michelle também participar e colaborar com o que a gente está falando aqui. O que eu aprendi dentro da minha vida de concessionária de carro? O que é o jargão das concessionárias? Padrão de atendimento. Cara, hoje, com o advento de tudo isso que eu estou estudando e estou me aperfeiçoando, eu vejo assim, padrão tu tem que ter para processos internos, correto? Agora, se tu não conhecer de pessoas, cara, como é que tu vai querer ter um resultado diferente daquilo que tu produz mensalmente, diariamente e semanalmente? E aí eu te trago um exemplo bem simples. Eu que trabalhei em concessionária de carro e seguia esse padrão que a concessionária pré-determinava para mim. O que é? Atendimento do cliente no showroom da concessionária, dentro da loja. Além disso, cafezinho, água mineral, né? Test drive do carro, né? A avaliação do carro que o cliente queria, ou até às vezes acima da tabela FIPE, certo? Michael, tu fazia todos esses processos. Demonstração estática do carro, enfim, avaliação perfeita, tudo certo. Por que o Michael e a esposa dele olhavam para mim no final do atendimento? Petri, o teu atendimento foi sensacional. Vamos para casa pensar. Agradeciam, levantavam e iam embora. Eu te faço a pergunta, o que eu fiz de errado? Que eu não fechei esse negócio com o Michael e com a esposa dele. Tu não entendeu o cliente. Eu não entendi. Não fez a leitura do cliente. Eu não entendi, sabe do quê? Do perfil comportamental dele. Sabe por quê? Porque nós vamos falar do que a Michelle comentou antes. Cara, nós vamos falar de uma pessoa analítica, que ela tem uma personalidade.
pessoa influente vai ter outra completamente diferente. O cara dominante vai ter outra completamente diferente. E o cara estável vai ter outra completamente diferente. Tu tem que saber ler isso. Então, por exemplo, tu é um cara extremamente extrovertido. Provavelmente o teu lado... Vem pra perto. O teu lado... Foi pra trás. Provavelmente o teu lado influente, ele é muito mais característico, né, da tua personalidade. Claro. Assim como provavelmente tu deva ter alguma coisa ali de estável e tal, tranquilo, tá? Mas aí isso tu tem uma leitura de percepção do que esse produto que eu estou te oferecendo, esse serviço para ti vai ter uma relevância. Claro. Já tu pega a tua esposa, por exemplo, ela é uma pessoa dominante e uma pessoa analítica. Cara, ela já pensou 500.001 vezes sobre o que eu estou argumentando para ti com relação ao produto que eu tenho, de possíveis coisas a mais que esse carro poderia trazer de benefício para ela. Se eu não entender essa leitura dela, ou se eu não entender a leitura delas, cara, seja objetivo. O que esse carro vai trazer para mim em relação custo-benefício? Que é o cara dominante, ele quer o resultado para ontem, ele não quer pensar amanhã ou depois da manhã ou quinta-feira, tu tá entendendo? É aquela máxima do dominante, né? Antes feito do que perfeito, né, Petri? Importante é fazer. Tu tá não entendendo? importa em que situação. Aí eu te pergunto, eu atendi mal o cara? Não, o teu processo... Eu errei dentro dos processos e procedimentos internos da concessionária? De forma alguma. Cara, né? a maioria das lojas, a maioria dos lojistas hoje, falando com vários lojistas de CDLs de várias cidades aí que eu já procurei apresentar esse projeto, todos me dizem uma coisa: nós temos hoje uma dificuldade muito grande de encontrar adolescentes para trabalhar no varejo. Por quê? Eu acho, Petri, que... Entende? Podia dar um passo atrás e dar uma explicadinha na teoria DISC ali, na verdade, né? Que são padrões de personalidade, né? Que parece mentira, mas as pessoas ainda têm falta, né? De conhecimento dessa... Na realidade, né, Michele, é interessante isso tu falar, porque a teoria diz que dentro dessas análises de perfil, tu tem MTBI, tu tem N outras exemplos, né? Myers-Briggs, né? Que são metodologias, né? Utilizadas da área ferramentas, né, utilizadas da área da psicologia de análise de perfil comportamental. Tá? Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, o que é a ideia, né, desse meu projeto aí, que a gente vai falar no decorrer? Sim, né? Vamos chegar lá. Né? Nós vamos chegar lá, entendeu? Mas é o quê? É de tu entender de comportamentos. E isso hoje serve para qualquer área, seja ela dentro da área corporativa, né? Seja dentro do teu ambiente familiar. Eu vou te dar um exemplo. Minha esposa fez esse teste. Cara, eu dava risada, né? Porque cara, hoje eu entendo. Tu imagina um cara dominante analítico que é o soldadinho do pé certo. Pô, Luciana, tu deixou a toalha de novo em cima da cama molhada. Cara, olha o perfil da minha mulher. Influente e estável. Cara, ela tá nem aí se ela deixou a toalha molhada em cima da cama, tu tá entendendo? Eu nunca deixei. Entende como é que eu tô dando um exemplo que assim, ó, aí tu imagina, bicho, tu pega uma pessoa que é recalcada e é louca da cabeça. Esses assuntos é bom não falar aqui, porque minha mulher tá ali gravando, cara, não toca. Não, mas tá tudo certo, né? Mas tá tudo certo. É só um exemplo que eu tô dando, assim, um exemplo bem bobo, mas assim, muitas vezes de um exemplo bobo, né? Vamos lá, um exemplo bobo de uma coisa séria. A mulher ser muito submissa, problemas quando a mulher é atacada pelo marido, como é que é? Problemas com feminicídio. Exatamente. Cara, muitas vezes, ele bateu essa vez. Sabe aquela coisa da submissão? Sim. É aquela coisa assim, ó, isso não vai acontecer de novo. Aconteceu de novo. Sabe assim, ó, de tu não te impor. E isso tá dentro do quê? Da característica de perfil dela. Quando tu entende isso e tu consegue desenvolver, né, o lado oposto teu dessa submissão, de tu dizer, opa, isso não me serve, isso eu não quero, que aí tu começa a conhecer um pouco de perfil comportamental, talvez tu comece a ter resultados diferentes começando dentro da tua própria casa, por coisas assim, às vezes simples, bobas, mas de coisas muito sérias. Ver, eu gravo bastante aqui, gravei no ano passado bastante, esse ano também, muito do pessoal do ramo imobiliário, muito assim. Sim. De algumas empresas grandes assim, geralmente o ramo imobiliário envolve muito, movimenta muito, então geralmente são pessoas que têm muito dinheiro, os assuntos, né? Sim. E aí sempre tinha um cara que ele gravava, que ele sempre fazia a mesma pergunta para todo mundo que vinha, né? Tu acha que a profissão corretor de imóveis vai acabar?
Perguntava para dono de construtora, para dono de imobiliária, e todos respondiam geralmente a mesma coisa, que ele já achava que não vai acabar, mas o corretor de imóveis tem que se profissionalizar, se atualizar. E muitos dos que eles falavam, qual eram os corretores que se destacavam no ramo? É o cara que sai com o Petri para procurar uma casa, e com a esposa e com a família, e o Petri está procurando um apartamento. Mas o cara, ele vai, faz a tua leitura e diz, não, mas para ti não é apartamento, é casa. Uhum. Ou ele sabe assim, não, aqui nesse relacionamento, cara, a mulher é decisiva aqui, ela que vai. Então ele sabe qual é a melhor casa, qual a melhor posição solar, qual é os aspectos que uma mulher vai gostar mais de uma casa. Ah, não, é uma mulher solteira que está procurando. E às vezes a mulher, eu queria... Então, entender o comportamento do outro, quem é o outro, entender, vai fazer o profissional ter um melhor resultado, né? Sim. Assim como, por exemplo, eu não sei qual é as marcas de carro que tu vendia, não sei se tu pode 13 anos e meio de Fiat, eu peguei depois, fiquei 1 ano na Volkswagen, de fora foi 6 meses. Tu não pegou nada de carro francês, por exemplo? Não, mas trabalhei 5 anos na Hyundai e depois mais 2 anos na Kia. Tem muita gente assim, o cara que vende determinada marca de carro é porque o cara é bom. Cara, mas se não vendesse, não tinha as concessionárias gigantes que vendendo aquela marca que todo mundo diz que é ruim. Sim. E tem várias marcas, né? Que as pessoas falam. Porque, primeiro, vai ter gosto para tudo. E segundo, vai ter um vendedor que vai conseguir provar que por algum motivo aquele carro ali é o melhor para aquela pessoa. Mas, Michael, isso aí vai ao encontro do que nós estamos falando. Isso tudo é parte do que é de comportamento. Tá? Exatamente. Porque assim, tu conhecer produto, o que é conhecer produto? É tu ter um comprometimento teu de tu conhecer, por exemplo, tu trouxe o exemplo agora da área de corretagem, certo? Uhum. Cara, corretor de imóveis, ele tem que saber, no mínimo, grande ou 99% do que ele tem dentro da sua gama de produtos de oferta, tá? Ele tem que conhecer posição solar, como tu falou, porque eu passei 2 anos como corretor também. Ele tem que saber várias coisas que são inerentes ao quê? A parte técnica do processo dele. Ele tem que saber assim, tua família tem 2 filhos. Tua esposa fica em casa com os filhos. É uma coisa. Não, a gente só vem dormir, as crianças ficam na escola. É outra coisa. Então, sabe o quebra-gelo, que a gente costuma dizer, o jargão do quebra-gelo? O que é o quebra-gelo? O quebra-gelo é identificar as suas necessidades. Seja ela na compra de um imóvel, seja ela na venda de um carro. Cara, quantas vezes, Michael, as pessoas chegavam na concessionária, por exemplo, eu na Hyundai, querendo comprar um Azira. Comprar um sedã de grande porte porque a família era grande. Cara, eu acho assim, pela característica que vocês têm, eu vou lhe demonstrar o Azira, nós vamos fazer test drive nele. É uma saboneteira, né? É uma nave, né? O carro é uma banheira, é um espetáculo, né? E aí, assim, só que aí, por um outro lado, o que eu fazia? Disse, vem cá, tu conhece a Santa Fé? Na época, quando eu trabalhava na Reunião, tu conhece a Veracruz? Que hoje é a Gran Santa Fé e a Santa Fé Nova, né? Sim. Você conhece? Não, Petri, não conheço. E aí eu pegava o Michael e a esposa dele, a família, e botava dentro de uma caminhoneta dessa. Já era, né? Aí eu fazia o test drive. E o cara já pensando onde é que ele vai fazer renda extra para pagar. Mas aí o cara já tinha andado no Azira, ele já tinha feito o test drive no Azira, tá entendendo? Mas eu botava ele para sentar dentro da caminhonete. Sim. E aí é dentro disso que tu trouxe, que é muito importante, que é o quê? Tu conhecer do que tu faz e do que tu vende. Eu tinha comigo, Michael, só para assim, te dizer assim, pelo menos 5 a 6 concorrentes de cada produto meu eu tinha que saber. Isso era uma obrigação minha. Claro. E tu tem que saber os teus diferenciais. E assim, né? Isso não e às vezes as pessoas confundem. Mas isso aí é malandragem do vendedor. Não. Pelo contrário. Eu tô indo procurar um produto, tu tá me apresentando um outro que eu de repente desconhecia e de repente realmente me serve mais. Sim. E eu acho que o cliente identifica isso. Esse vendedor aí só quer me vender a todo custo. E eu acho que isso é um diferencial, né? Tu saber, peraí, esse cara não tá tentando me enrolar. Ele tá realmente... E eu já vi de corretor dizer assim, cara, eu às vezes ofereci um produto que até era mais barato, mas eu percebi, por quê? Se eu atendo bem esse cara e ele tem um nível de satisfação, vender um carro lá, se esse cara for trocar um carro, ele vai voltar lá para comprar de novo daquela mesma pessoa. Ele vai voltar no mesmo lugar. Ontem, por exemplo, eu fechei aqui, o pessoal veio aqui, o cara entrou em contato, aí o cara chegou, cara, vim aqui porque é o seguinte, falaram muito bem do teu estúdio. A minha esposa já foi convidada de um podcast aqui,
ela gostou muito, e o fulano, não, já te conheço de outro lugar também e tal, então a gente veio aqui porque já falaram bem. E aí, no fim, o cara veio fechar um pacote de 8 horas, já fechou 16, e ele falou, ele é advogado. Ele falou, olha, eu sou advogado e não fecho com ninguém de primeira, hein? Mas eu vi que tu é do negócio. Tu é bom, né? Pra mim, fechou assim de primeira, olha, cara, porque realmente... E rola essa identificação, eu vi a necessidade do cara, a gente foi ali, né, fez o... E ele já vinha... E se ele... O que ele vai fazer se tiver que indicar, ele vai me indicar, porque a experiência dele foi boa. E eu acho que isso serve para tudo, né? E tu quer ver uma coisa assim, ó, pegando esse teu gancho, tá? Em várias oportunidades de carros que eu fechava, tá? Eu não falava do meu produto. Porque, vamos lá, tu tá indo olhar um carro importado de 200 mil reais, 300 mil reais. Qual é que foi a outra marca que tu teve? Tu teve na Audi, tu teve na BMW, tu teve na Mercedes... E tu teve em outras concorrentes dentro do mesmo nível de tecnologia embarcada que o teu carro também tem. Cara, tu sabe o que eu fazia? Eu falava do produto dos caras. Pô, o senhor sabe que a Mercedes lá, a GLK que o senhor está vendo, tem isso e tem aquilo. Não sei se o vendedor lhe falou que tem mais isso e mais isso, porque eu conhecia o produto da concorrência. Você gente falou que a suspensão é meio fraca. E o cara... A suspensão não dura. A suspensão McPherson, né? McPherson, né? Enfim, e aí os caras pegavam e ficavam olhando assim, e disse, tá, mas Petri, não, eu tô te dizendo tudo isso, eu tô te trazendo o que esses carros têm de tecnologia embarcada, e o meu carro tem a mesma coisa. Tem tecnologias que o meu carro tem, que talvez o carro, dependendo do nível lá, do segmento desse carro que tu está vendo lá, não vai ter. Sim. Só que nós temos um diferencial, que são 5 anos de garantia, que a Hyundai tinha, né, na época, né, não sei hoje, estou fora do mercado, mas provavelmente deve ser. Tá? Porém, o que tu vai fazer? Tu vai olhar dentro de uma Mercedes, na frente do capô de uma Mercedes tem uma estrela desse tamanho. Cara, essa estrela ali tem uma diferença de 40%, 50% no preço do carro. Mas a tecnologia embarcada que tu tem num carro da Mercedes... Sim, é o mesmo. É o mesmo, porque o fornecedor de peças e de componentes eletrônicos para essas grandes marcas são os mesmos. Seja Toyota, Hyundai, Mercedes, entendeu? E não tem garantia. Exato, garantia sou idiota, né? Mas olha só, eu já tenho alguns contatos, já gravei alguns podcasts de pessoas que são desse ramo, então... Mas queria fazer essa pergunta para a Michelle, né? Esse conhecimento, né, do estudo do perfil comportamental, e depois eu vou fazer um link aqui com o assunto do Petri também, que a gente vai falar, porque eu acho que eles estão totalmente ligados, assim, né? Eu sei que muitas empresas, às vezes, têm um pouco de resistência. Tu pega um empresário que, às vezes, é meio turrão, já mais velho. Isso aí, eu conheço as pessoas, eu sei como é que é. Mas o quanto... E, às vezes, ele vai achar que isso é tocar dinheiro fora, né? Gastar dinheiro... A grande maioria pensa isso. O quanto que tu vê, assim, de que realmente isso pode trazer de benefícios para a empresa, assim, né? É simplesmente uma performance melhor, o cara vai ter a médio e longo prazo resposta financeira melhor para a empresa. Quais são os benefícios que uma empresa tem, que o empresário tem, quando ele traz essa visão para os funcionários dele? Como eu disse para ti, Maicon, assim, eu venho da advocacia convencional, litigiosa, né? Venho do embate. E quando eu descubro o desenvolvimento humano, desenvolvimento comportamental, né? De como, sabe, quem não entende de pessoas não entende de mais nada, né? Eu comecei a ver uma dor, na verdade, que é uma dor de todos nós. Quando eu era uma que eu dizia assim, gente, eu sou advogada, mas se eu tiver que me vender ou vender qualquer coisa, esquece. Se eu fosse uma vendedora, eu acho que eu morreria de fome. E a minha mãe, sempre vendedora, meu pai, né, vendedor, ia dizer, não, venda não é comigo. Só que não tem como dissociar, né? Nós, como seres humanos, assim, né, vivemos em sociedade... conhecer de pessoas e se vender, sabe? Tem tudo a ver. Numa empresa, a importância de tu conhecer os colaboradores, de conhecer a tua equipe, de conhecer quem, né, com quem tu tá ali dividindo, sabe? O teu trabalho. Isso
é ser intencional. Por isso que eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano. Quando eu entendi que mesmo sendo uma consultora empresarial, se eu não entender de gente, se eu não entender sobre perfil, sobre comportamento, e eu acho que isso que é legal, né, Petri? A teoria diz que ela é uma teoria validada, ela é uma teoria que começou nos Estados Unidos com, né, o William Moulton. Então, assim, a aplicabilidade da teoria DISC, ela é fundamental na empresa no momento que eu coloco vamos dizer assim, cada pessoa no lugar certo, sabe? Porque daqui a pouco, se eu coloco uma pessoa que é muito influente num ramo, num setor de trabalho onde demanda muita concentração, o que eu vou fazer? Eu vou, com aquela pessoa ali, ela vai, de alguma forma, atrapalhar o resto da equipe. Eu não posso... Eu tinha uma professora no curso lá de analista comportamental que dizia, né, que ela era muito influente. E ela foi trabalhar num setor de pessoas analíticas, de pessoas conformes, né? Que a gente chama. Relacionamento, né? Direto. E ela ficava ali de cabeça baixa, daqui a pouco ela tinha que tomar um café. Sabe aquela coisa assim, eu tenho que tomar um café. Né? E as empresas sofrem com isso, né? Muitas vezes até pegando o celular do funcionário. Não pode mexer no celular, não pode... Porque o perfil influente, se ele não tomar um ar... Ele começa... Se me colocam 8 horas numa sala com um monte de gente concentrada, eu atrapalho Exatamente. todo mundo. Então ela contava... Eu vou falir uma empresa, de meia hora ela ia lá. É tu entender de comportamento. Sabe? Daí por que não estava tendo uma alta performance, né? Que a gente fala. Porque de meia hora ela levantava e dava um jeito de sair tomar um cafezinho. Quando ela passava para ir tomar um cafezinho, tinha uma janelinha assim, pessoal, tudo. E ela... Ai! Fazia assim nos caras. E daqui a pouco ela passava, ai! Ela disse que lá pela 5ª vez, né, ela foi dar oi, eles tamparam com uma cartolina. Tamparam com uma cartolina. Porque isso perde rendimento. Né? Então, quando tu entende isso, quando tu entende que a pessoa influente, ela precisa estar em contato, ela precisa... Isso é vida. Isso realmente traz para a empresa, para o empresário, um rendimento... Uma vez eu vi uma palestra online, quando eu morava na Argentina lá. E o cara trouxe uma ideia, não sei se tem a ver com isso, né? Vocês podem me dizer, mas eu acredito que possa ter uma ligação. Que ele vai abordar, né? Depois a gente vai falar da educação, do ensino, que nós somos criados para ser medianos, né? Saber um pouquinho de cada coisa. Tem que saber um pouquinho de português, um pouquinho de matemática, um pouquinho de... Tu não é bom em nada, né? Tu é... E aí ele vai dizer que o seguinte, ele vai dizer que, por exemplo, eu sou muito bom em ser criativo. E o Petri é muito bom em organização. Se eu botar a força que eu vou colocar para tentar ser organizado, se eu pegar essa força e enfatizar naquilo que eu sou bom, eu vou ter muito mais performance do que eu me desgastar para tentar ser mais organizado. Pô, eu vou botar energia para ser organizado, beleza, eu vou melhorar. Mas se eu botar essa energia... Ser intencional ser criativo, já é bom. Eu vou... Aí o que eu faço? Eu pego um parceiro que é organizado, e em vez de ele tentar ficar botando energia para ser criativo, ele põe essa mesma energia e vai ser mais organizado. E aí nós vamos trabalhar em equipe, nós vamos ter um muito criativo e outro muito... Claro, eu tô colocando assim, exagerando por ambos os lados, né? Mas eu acho que é entender isso e colocar a energia no lugar certo, né? Tem a ver? Tem uma ligação com isso? É que, na realidade, isso que tu tá falando faz sentido, porque tu vai atingir o mesmo objetivo que tu quer. Só que olha o que tu falou. Tu dispendiou de muita energia para conseguir aquele resultado. Tu tendo uma pessoa que possa fazer o mesmo papel que tu faz, com outro perfil, aquilo vai ser de uma forma tão suave, tão natural, que tu não vai terminar, vamos dizer assim, com a tua energia, com o teu desgaste, né, emocional, físico e tal, para resolver aquele problema ou aquela situação que tu tem dentro do teu ambiente corporativo, porque tu tem pessoas que uma, de uma certa forma, está complementando. Até tem uma máxima que eu já ouvi também que diz assim, né? Se num ambiente 2 pessoas pensam totalmente igual, uma é inútil, né? Sim. Nós estamos aqui, vamos fazer um negócio. Eu tenho a mesma ideia que tu, nós só temos a mesma ideia sempre, então demite um só faz o quê? Não faz sentido as pessoas não se complementarem. E eu acho que tem tudo a ver com entender o perfil da outra pessoa ou do meu time para... E esse é o grande problema das empresas do processo de turnover. Cara, nós estamos falando hoje só no Brasil, tá? Isso que a gente tem aí de estatísticas. Tem mais de 10 milhões de desempregados hoje no nosso país. Eu vou te trazer um outro número que é muito mais alarmante, depois entrando para a área da educação, que são os NEM. Isso aí dá vontade. Que são os adolescentes com idade de 15 a 29 anos, que hoje
está na faixa de 10 milhões e 300 mil adolescentes que nem trabalham nem estudam no Brasil. É um dado bem... Entende? Isso assim, ó, e, assim, preocupante. Né? E assim, eu queria ligar o assunto de vocês dois, porque a Michelle está lá falando com perfil comportamental, com trabalho de assessorar empresas, ou seja, está falando dos adultos, das pessoas que já estão formadas, e provavelmente nesse teu trabalho tu vai ver pessoas que assim, ó, mas esse cara já está 15 anos no lugar errado, esse cara podia estar... E tem tudo a ver com o que a empresa do Petri faz hoje, que é tentar trabalhar esse perfil comportamental para pegar esse jovem e colocar ele no lugar. Para antecipar, né? Antecipar isso. Mas olha só. Mas de uma outra forma, né? Mas olha só como isso tudo tá ligado, né? Porque a gente está falando de lá na frente alguém está alocado isso, no lugar certo, exatamente. mas como isso precisa ser um trabalho prévio. E vou dizer assim, ó, vamos lá. Comecei a fazer uma faculdade. Estudei 3 anos. Quantas vezes? Não era o que eu gostava, vou mudar. Aí, olha o tempo que tu perdeu e olha o dinheiro. Aí tem aquela história assim, nunca é tarde para recomeçar. Eu também acho que nunca é tarde para recomeçar. Mas recomeça aos 90 anos, tu não vai ter a mesma performance se tu fizesse aos 30. Né? E, óbvio, eu acho muito bonito quando alguém que é mais velho, não tem nenhum problema. Mas... se a gente sanar esse problema, quanto mais antes a gente sanar, mais performance a gente vai ter lá na frente. Mas eu acho que o teu trabalho bem feito o estrago dela, né? Porque lá na frente ela não vai ter quem arrumar. Não, eu tô brincando. O trabalho dela complementa e muito. Complementa, mas como ele é complementar, né? Tô brincando assim, ele é muito complementar. Mas, porque assim, de pessoas, né? Quanto menos a base aqui, né? Que a gente já vai falar que é o trabalho que tu te propõe a fazer, quanto mais fraco ele for, mais problema vai ter lá na frente. Mas mais demora para pessoas entender o seu papel, né? Tu quer ver uma coisa? Eu vou te trazer um outro dado. Hoje, 46% dos homens são insatisfeitos com as suas carreiras. E o índice das mulheres ainda é maior, 49%. Cara, tu tem noção de cada 10 pessoas, 5 não estarem satisfeitas com o que estão fazendo? E isso é um dado que eu já tenho lá de 2021 ou 2022, tá? Da revista Exame. Tá? Hoje, esse dado, provavelmente, ele deve estar muito mais alto. Então, isso repercute dentro do que a Michelle falou. Mas vocês acham que esse dado ele está 100% ligado à pessoa não estar alocada no lugar certo, simplesmente? Ou a necessidade do dinheiro fez com que ela aceitasse fazer o que apareceu? Na realidade, eu vou te dar um exemplo meu. Tá? Eu acho que, como tu falou, cada um tem a sua história. Sim. Tá? Então, vamos lá. Eu venho de uma família de agricultor. Meu pai se aposentou e foi morar em Rolante. Eu tinha 10 para 11 anos, certo? Então, essa minha adolescência, minha vida de adolescente, tá? Dos 10 até os 17 para 18 anos, foi na roça, ajudando meus pais, né? Agricultura de subsistência, fazendo queijo, vendendo leite, né? Criando vaca, porco, galinha. Tipo cantor sertanejo. Mais ou menos todos, isso aí, todos né? os cantores sertanejos fizeram isso na infância. Só que eu só cantava na igreja, né? No coral da igreja, mas olha, era ruim, né? Então, assim, Michael, o que eu tinha em Rolante com 17 anos? Cara, não desmerecendo o Rolante ou, né, uma cidade, né, predominantemente de agricultura, tá? Estava com um dos melhores fotógrafos do Brasil, o Teixeirinha é natural de Rolante. Um dos fotógrafos melhor do Brasil hoje, mais premiado de lá, né? Não sei. Ney Bernardes. Aí, tá? Então tu imagina assim, ó, eu tinha a opção do quê? Continuar na agricultura com os meus pais, que não é demérito nenhum. Claro. Trabalhar em fábrica de calçado, que também não é demérito nenhum. Não, de maneira nenhuma. Dentro do que tu acabou de dizer, as necessidades. Sim. O boleto chegou antes do sonho. Muitos não tinham alternativas e continuavam na agricultura ou iam para a fábrica de calçado e está tudo certo. Claro. Tá? Eu tinha uma terceira opção, que era fazer técnico em contabilidade, que foi o que eu comecei a fazer o 2º grau em Rolante. Tá? Ou ir para Taquara estudar no CIMOL, parte de eletrônica, elétrica, né? Cara, meus pais não tinham dinheiro para pagar Citral todos os dias para eu ir para Taquara e voltar. Aí o que eu fiz? Fui fazer técnico em contabilidade. Que era o que tinha. Sim, as possibilidades. Qual era a quinta possibilidade que eu tinha? Seguir carreira nas Forças Armadas. Sim. Como eu tinha acesso à aeronáutica por um conhecido que foi maestro da banda da aeronáutica, enfim e tal, eu acabei me alistando na Força Aérea e eu entrei para a FAB e fiquei 7 anos seguindo carreira. Se nós falarmos de perfil comportamental,
Isso aí, eu tenho artigos que eu já li da própria AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. O processo de seleção da AMAN, ela usa essa metodologia que a Michelle está falando, dentre outras, para o processo seletivo dos cadetes. Por que dentro desse período de 7 anos de Força Aérea, eu fui um cara que nunca dei problema, dava resultado dentro das missões que me eram incumbidas a fazer, entendeu? O meu perfil dominante analítico, que é para tu trabalhar dentro da infantaria, dentro desses, né, processos internos que tem dentro das Forças Armadas. Mas uma pergunta agora para vocês também. Deixa eu ver se eu tento formular ela bem. A satisfação no trabalho tá relacionada à profissão que eu tenho, ou assim, não, eu tenho esse perfil, eu me encaixaria bem aqui, bem ali, independente da profissão. Está mais relacionada à profissão que eu exerço ou à posição que eu estou dentro de determinadas profissões. Se tu me permitir, eu só vou fechar para tu complementar o que ele vai dizer. Eu, particularmente, terminando essa minha história de aeronáutica, chegou com 7 anos, aquilo estava me fazendo mal. E o meu perfil era para ser militar de carreira. Mas eu vou te interromper, porque a minha pergunta tem a ver com porque, tipo assim, ó, tu falou, eu nunca dei problema porque dentro do meu perfil eu me encaixei na aeronáutica. Perfeito. Mas esse teu perfil, eu me encaixo na aeronáutica e me encaixo para vender carro. Eu tô feliz nos dois lugares. Essa é a minha pergunta. Só que eu não sabia disso. Ah, tá. Tu tá entendendo? Só soube depois. Claro. Né? Hoje eu entendo. Por que hoje eu consigo te responder isso? Porque quando eu saí da Força Aérea, né, e foi aquela coisa assim, ó, a minha geração, tu tinha que dizer amém pra mãe e pro pai, né, o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer. E a preocupação dos meus pais era, pai, e agora? O guri quer cair fora da Força Aérea, o que ele vai fazer? Cara, vou fazer uma carteira de trabalho e vou trabalhar. Qual é que foi meu primeiro emprego? Bradesco na área de previdência privada, vendendo o quê? Papéis dentro do banco. De novo, área comercial. Acabaram com o café. O Petri acabou com o café. Não, pior fui eu também. Área comercial, vendendo papéis dentro do Bradesco. Não, amor, deixa na câmera do meio, pega outro cafezinho lá embaixo. Entende? Então, o que acontece, bicho? Cara, tu conhecer produto, beleza, mas tu trabalhava daí com o quê? Com pessoas. Tu trabalhava com o quê? Com resultados. O que era o meu perfil? Dominante analítico, dominante busca o quê? Resultados. Me dei super bem, tanto que a minha vida pregressa depois do Bradesco, saúde Bradesco, e aí 15 anos em concessionária. Até eu ia... 25 Tem anos uma máxima também que diz que só... Tá falando de eu não sei vender, que dizem que só existe uma profissão no mundo, né? Todos vendem. Vendedor. Vendedor. Assim como o que tu faz quando tu é CLT, tu vende as horas do teu dia para uma empresa, né? E tu sabe que tem um pré-conceito sobre esta palavra vendedor. Ah, sim. Cara, isso aí. Eu sempre que eu estudo muito sobre vendas, porque... Eu escutei muito. Tu não quis estudar para ser advogado ou médico, foi ser vendedor. Cara, não serviu para mais nada. Advogado, como a Michelle falou, cara, se tu não vendeu tua prestação de serviço... Hoje a minha... Se não vender a prestação de serviço A minha ênfase hoje, eu estudo muito sobre vendas, bicho. Porque... Tu tá entendendo? Tá morto. E sabe uma coisa que é interessante, né? Voltou, veio o café. Ó. Eu tô em muito grupo, eu trabalho com marketing, tem uma empresa, a gente gera conteúdo. E eu estou em muito grupo, né? De galera do marketing, de tráfego pago, de um monte de coisa ali. No Facebook, estou sempre me acompanhando. E é impressionante, ou seja, tu trabalha com marketing. Sim. Qual é o teu trabalho? É fazer as empresas venderem mais. Sim. Aí o cara trabalha com marketing e ele tá lá. Gente, alguém aqui trabalha com vendas porque eu trabalho com marketing, mas eu não sei vender. Meu amigo, para um pouquinho. Se tu não consegue vender para ti mesmo... Como é que tu quer fazer as empresas venderem mais se tu não consegue vender o teu serviço? E as pessoas... Mas assim, maior que tá. A pessoa entra numa profissão sem saber de nada, sem o mínimo conhecimento, e ela acha, agora eu sou bom, só não sei vender. Pô, mas tu não sabe te divulgar? Como é que tu vai divulgar os outros? Mas aí que tá, Maico, o grande problema, e provavelmente a Michelle vai complementar com isso que eu vou te dizer agora. Quando os gestores não se conhecem a si próprio, como é que eles querem... doutrinar ou ensinar os seus colaboradores. Não tem como, né? Então, assim, a Michelle pode falar muito bem disso dentro da área corporativa, né? Que a gente está falando de pessoas, né? Tu tem 2 públicos dentro da área corporativa. Tu tem o público externo, que é o que compra o teu produto e serviço, e o teu público interno. Quem é que são o teu público interno? Os colaboradores, os colaboradores, entendeu? Se tu não conhece os teus colaboradores, se tu não conhece, né, o porquê que o Maicon trabalha e age dessa forma, como é que a Michelle trabalha e entrega o resultado da forma que ela entrega, o Petri trabalha e entrega o resultado que ele entrega,
né, ou às vezes não entrega, cara, nós estamos falando só de uma coisa, de comportamento. E isso que a Michelle falou antes é uma coisa muito importante. Faz uma pesquisa, tu que trabalha dentro dessa área digital e marketing aí, quantas empresas hoje se preocupam em treinar os seus colaboradores? Em primeiro lugar, se preocupam em se conhecer para conseguir gerar melhor esse processo interno de desenvolvimento humano e de resultado. Aí tu poderia me dizer assim, mas Petri, os caras estão fazendo curso disso, curso daquilo, curso de venda, feedback, né? E mais trocentos, né, cursos que os caras pagam para os funcionários irem e ficarem dentro de um hotel 2, 3 dias numa imersão aprendendo sobre produto e serviços, enfim, né, seja seu produto ou seja da concorrência. Sim. Cara, os caras voltam para a concessionária com toda a sabedoria, as pastinhas debaixo do braço. No primeiro atendimento, eles não conhecem o perfil do seu cliente. E não vende nada. E eles não vendem nada. E aí o gerente fica enlouquecido porque o cara diz assim, cara, o que tu ficou fazendo no hotel lá todo final de semana estudando? Agora vai complementar. Deixei uma dica bem legal para ela. Deixou a deixa. Não, eu creio que a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa dar um passo para trás e entender que é tudo muito legal. A gente está falando de venda, a gente está falando de perfil comportamental. Mas lembra que eu disse que, embora, né, eu sou uma consultora, né, da área empresarial, né, eu vou na empresa, eu tento entender quais são as deficiências daquela empresa, né, dores, né? As suas dores na parte lá dos seus funcionários, por que eles não estão, daqui a pouco, tendo um desenvolvimento maior. Entender o que esse gestor, enfim, esse chefe está tendo de dificuldade, mas o que realmente me encanta é poder perceber que tudo isso começa na infância. Né? O grande líder, o grande senhor, não sei das quantas lá, ele foi uma criança, ele se desenvolveu, ele buscou competências, e é bem da cultura do Brasil mesmo, né? A gente tanto pega os nossos filhos, não, tem que estudar numa boa escola, não, você tem que ir na escola bam, mas, sinceramente, as competências emocionais, elas não são avaliadas, elas não são exploradas. As escolas, pode o teu filho... Hoje eu tenho o meu filho, né, numa ótima escola, mas eu sinto falta do quê? A minha dor agora como mãe, tá, Maico? É que as escolas, elas não têm um olhar para uma dor que vai gerar ali na frente tudo isso que a gente está falando. Ela não tem um olhar para preparar com competências não só técnicas esse futuro profissional. Eu fico pensando, gente, os futuros médicos que vão nos cuidar, os futuros advogados e juízes que vão julgar as nossas causas, né? Estamos lascados, né? Então, assim, tá feia a boca, não existe um olhar cultural do nosso país para que essa criança que ela está se desenvolvendo, e por isso que eu volto a dizer que eu realmente, hoje, mais do que o meu papel como advogada no mundo empresarial, eu faço um olhar, dou um passo para trás e olho, peraí, essa ex-criança, vamos dizer, né? Como que eu posso ajudar esse adulto hoje, que daqui a pouco ele nem está satisfeito, ele está totalmente fora, sabe, daquilo que realmente ele gostaria e poderia se desenvolver. E daí eu te pergunto, por que não olhar para as escolas e tentar, ainda no desenvolvimento, na adolescência, corrigir ou ajudar esses adolescentes, né, para que eles venham a se entender? O meu filho hoje tem 14 anos, né, Petri? Então, assim, eu pergunto para ele, e eu ficava pensando, meu filho, o que tu quer ser quando crescer, né? O que tu quer ser quando crescer? Eu ia começar às vezes com essa pergunta, porque essa pergunta crescer? E a gente ficava como pais, não, mas ele tem que estudar na escola X, lá em São Leopoldo, na escola Y, em Novo Hamburgo. E quando eu entendi que a grande sacada, a grande estratégia é proporcionar para o meu filho competências emocionais, competências comportamentais para que ele possa se conhecer. Se eu não me conheço, eu não conheço de gente. Já parte, por isso eu passo para trás. Se eu não me conheço, eu não conheço a minha identidade, como que eu vou falar de venda? Como que eu vou me vender se eu nem sei quem eu sou? Claro, então, a minha preocupação hoje, e eu achei muito interessante e relevante para o mundo, o nicho que o Petri está inserido, que é o da área da educação. Por quê? E eu
Lembra do contribuir, do crescer e contribuir. Esse pilar a gente precisa ter. Não, peraí, o que eu estou fazendo aqui no mundo para melhorar tudo isso? Né? Bem, na verdade, qual é a minha parte nisso? E isso é tanto para mim, na área do empresarial, para ti, para ele. Nós temos que... e é uma frase que, vamos dizer assim, né? Eu fiquei pensando, cara, como que eu resumo isso? Como que a gente pode trazer essa conscientização para os pais, entender que esse adolescente ele não pode ingressar no mercado de trabalho antes de se conhecer. Às vezes, o que vale para uma criança, o que vale para minha filha de 4 anos, que é influente, né, que o influente é como eu, gosta de falar, o meu filho é analítico. O meu filho ele gosta de ficar de cabeça baixa, ele gosta, mas nem por isso eu não posso agir da mesma forma com ela e da mesma forma com ele. Já começa por aí, tá? Claro. Então, assim, como que a gente envolve a escola e os pais nesse projeto de autoconhecimento desse adolescente, para que ele não pode dar nenhum passo sem se conhecer. A sua identidade, sabe? Sim, é sobre isso. Quando eu conseguir entender que a grande sacada da vida, e agora é a hora de chama professor, chama criança, chama adolescente, porque esse papo é relevante para todo mundo. Claro, independentemente do tempo de concessionária, independentemente da minha área da advocacia e do que eu posso trazer para o meu cliente, envolve todo mundo. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, conhecimento. Primeiro pilar, conhecimento. Nós precisamos que o conhecimento venha na mente dos pais e das escolas, dos professores, dos envolvidos, né? Que esse conhecimento, nós estamos aqui hoje, nesse podcast, divulgando conhecimento, porque a partir do conhecimento vai gerar uma conscientização. E no momento que eu como mãe, que vocês como pais, enfim, escola tem a conscientização, ela vai gerar a necessidade. Então, nós temos 3 pilares. Que é o conhecimento, a conscientização e a necessidade. Pronto, nós estamos agora na necessidade. O que eu vou fazer para ajudar esse adolescente a não entrar nessa seara, nessa selva de pedra, né, no mercado de trabalho, sem se descobrir? Nesses 10 milhões e 300 mil que nem, né? Que eu nem. Então, assim, isso é um problema de todos nós. Sim. Né? Independentemente das nossas áreas, o nosso olhar tem que estar focado na educação nesse momento. De entender que essas crianças, né, com um filho de... Eu digo assim, meu filho, vocês... Ontem mesmo eu disse... O que vocês dançam? Vocês dançam? Eu não sei, tu é adolescente, se dança. O melhor é aquela que virou meme, né? Esses tempos que a mulher estava na entrevista com a Cissa Guimarães e falou: meu filho está estudando para profissões que nem existem ainda. Então. Aí a mulher falou assim: é mesmo? Quais? E ela falou: não sei, elas nem existem ainda, né? É um negócio muito abstrato, né? Olha a importância, como dizem, né, dos pais, né, resets, né? Que os pais eles têm que se resetar de tempos em tempos para poder absorver as novas informações, as novas demandas desse perfil de adolescente. Porque o Petri falou, mas lá no meu tempo. Só que se tu não te resetar e tu não vier falar na linguagem desse adolescente de hoje, tu não vai acertar o alvo. É a mesma coisa que tentar falar para uma criança de hoje, até para um adolescente, né? Como que era viver sem celular. Exato. Então, eu tenho um sobrinho de 10 anos, tá? Aí meu irmão tinha um iPhone 8, sim. E aí meu irmão comprou um telefone novo e deu o iPhone pro meu sobrinho. E aí eu falei, aí bem, de iPhone? Esse iPhone com botão... Ou seja, para ele um iPhone 8 com botão é ruim. Sim. Eu falei, cara, eu tenho um iPhone 8, eu fecho um monte de negócio com esse iPhone 8 aí, né? O sustento da minha família é um iPhone 8. E para ele, não. A tua idade nem imaginava ter celular, né? Mas eu entendo ele também, que ele já quer ter um negócio melhor e é do negócio dele, né? Aí eu te faço a seguinte pergunta, Maico. O que ele faz com esse iPhone 8? Ele tem um canal no YouTube, ele ainda é esperto, né? Mas é da geração dele, né? Entende? Mas eu acho assim, a tecnologia é importante. É importantíssima. E perigosa ao mesmo tempo, né? Perigosa ao mesmo tempo. Né? Pegando esse gancho da Michele e levando um pouco para a minha área, tá? Com relação ao que a Portal de Aperfeiçoamento quer. Agora eu ia fazer esse gancho, né? Para que tu explicasse para o nosso público o que é o teu trabalho e no que ele se detém
e tu falasse dessas ferramentas que tu usa, né? Assessment, exatamente. Exatamente. Tá. Então, assim, como eu te falei, eu criei a portal de aperfeiçoamento, né? www.portaldeaperfeiçoamento.com.br. Dá uma olhada no meu canal lá, na minha landing page, e aí tu vai ter uma noção melhor. O que é a ideia, tá? Pegando o gancho da Michele com relação a esse nosso processo de educação dos nossos adolescentes e de escolarização. Nós temos duas palavras muito parecidas, mas com um significado imensamente diferente, né? E isso não são palavras ditas por mim, mas ditas pelo Cortella, que todos sabem que é um baita de um mestre dentro dessa nossa área de educação. Eu gosto. O cara é sensacional, né? Então, dito isso, vamos lá. O que é a minha página? O que é a minha preocupação? Pegando toda essa narrativa dessa minha história, de todo, né, o meu crescimento dentro de área comercial, enfim, e de entender hoje, porque estudei e continuo estudando. Afinal de contas, comecei há 3 meses aí um mestrado, como eu te comentei, nessa área de psicologia voltada para o desenvolvimento e para a educação, e que te dá assim, um pouco mais de entendimento das coisas, seja ela dentro da área da educação, né, dentro dessa área, né, que nós já falamos, né, e, consequentemente, respaldar o que a minha empresa quer entregar para esse mercado, né? E qual é que é esse mercado? Vamos lá, fazendo analogias do que nós estávamos conversando até agora, porque nós fizemos um trabalho aqui de trás para frente. Sim. Né? Nós começamos pelas empresas. Sim. Trabalho dentro das corporações, o resultado de tu ter pessoas certas nos lugares certos, né, gerando um resultado melhor e tal, e que vai parar lá no PIB do país, né? Porque a gente fala, o que é o PIB do país? Na realidade é o que tu produz, o que tu gera de grana, né, dentro das esferas, seja municipal, estadual e federal. E como é que tu produz isso? O Michele falou, e eu, Michele, nós falamos aqui o tempo todo de quê? De comportamento. De tu ter pessoas certas nos lugares certos que elas vão produzir mais, correto? Elas produzindo mais, elas vão fazer com que a tua empresa produza mais para o teu município. O teu município vai gerar mais valores para o Estado consequentemente vai gerar mais para o governo federal. O teu PIB é excepcional, mas por quê? Nós estamos falando de quê? De produtividade? Claro, mas o que fez com que tivesse essa produtividade? Comportamento, beleza? Fazendo esse parênteses, esse gancho, 1/3, eu costumo dizer assim, é responsabilidade do aluno, de ele estar dentro da escola, se escolarizar, aprender o que os professores têm como fator determinante para ele conhecer línguas exatas, né? Enfim, português, matemática e todo esse contexto que hoje tem dentro dos novos itinerários formativos e das trilhas de profissão ou de carreira que, né, reza dentro, né, da área da educação. Que mais? Segundo pilar, falamos de alunos. Nós vamos falar o segundo pilar da minha estrutura, da minha empresa, que é o quê? Chamar a escola para essa parceria desse projeto. Porque, como eu te mostrei, a própria Secretaria de Educação, eu te mostrei aqui antes, tá? Que a própria Secretaria de Educação, através do memorando que ela tem, né? Que ela fala que todas as empresas que vierem colaborar com as escolas para que os nossos adolescentes que estão dentro desse processo de aprendizado possam melhor se desenvolver para ingressar nessa vida adulta e melhor preparado para o mercado de trabalho, é a razão do que a Portal de Aperfeiçoamento quer nesse processo de desenvolvimento e de entendimento, né, desses processos que são utilizados dentro da área da educação, porém, levando para a área da psicologia ou da área de entendimento comportamental. O terceiro pilar, que é o que a Michele falou, que são os pais. Os pais terem esse entendimento dessa responsabilidade nesse processo, não só educativo dos seus filhos, mas desse processo de autoconhecimento deles. Meu filho, e aí? Tu tá com 17 para 18, tu vai te formar agora no final do ano, o que tu pensa para o ano que vem? Mas é também o pai, me corrija se eu estiver errado, é o pai entender que não deve obrigar o filho a fazer uma coisa na qual ele não se encaixa, né? E outra coisa, isso é uma coisa importante e interessante que tu está trazendo. Cara, ninguém trabalha por achismo.
Porque assim, tu tem que seguir tal carreira, porque tu tem que ser advogado que nem a tua mãe. Ou porque, tem que ser isso porque isso está dando dinheiro. Exatamente. Tu tem que ser médico porque o teu pai, a tua mãe é médico. E eu vou te dar um exemplo assim, minha esposa é professora, tá num colégio em Porto Alegre e tal, e lá eles têm aqueles orientadores, né? Tem o pessoal que acompanha os adolescentes nos intervalos e tal, e tinha um menino chorando. E aí, foram lá ver o que tinha acontecido, acharam que o guri tinha brigado e tal, e o guri, gente finíssima. Qual é que era o estresse do guri? A pressão familiar, o pai médico, a mãe médica, a irmã veterinária, o cunhado dentro dessa área também, médica, o que a família toda queria que o guri fosse? Médico. Qual é a última profissão na face da terra que o guri gostaria de ser? Médico. Aí tu entende por que dos números que eu te disse hoje, que tem 46 e 49 pessoas indignadas com os trabalhos que fazem, talvez seja por causa disso. Então tu trazer isso para a escola, para que lá na escola, nessa pré-entrada dessa vida adulta, tu conseguir através de ferramentas de assessment, tá? Fazer análise do perfil comportamental desse adolescente. Para ele, em primeiro lugar, se conhecer, os pais terem um entendimento de quem é esse seu filho, porque assim, o pai tem o olhar de pai, o amor materno e paterno do seu filho. Mas é o tipo da coisa. Ele vai fazer 18 e 19 anos e aí tu vai carregar ele a tua vida toda dentro do ambiente corporativo? Cara, a escola tem esse trabalho de ela pensar o seguinte, cara, como é que a escola vê? E eu te faço essa pergunta, como é que tu acha que as escolas enxergam os nossos adolescentes ao término de cada ano? Que eles estão saindo desse guarda-chuva chamado escola. Eles estão preparados para o mercado de trabalho? A escola deve ver como um alívio. Algumas sim. Algumas, claro, a gente não pode generalizar. Algumas sim, entendeu? Outras, talvez até se preocupe, mas aí o que tu está fazendo de diferente dentro desse contexto? A área da pedagogia fala lá, tu tem que ver se o aluno é visual, digital, sinestésico ou auditivo, mas e aí o que tu faz com isso? Entende? E aí nós chegamos no quarto pilar da minha empresa, que é o que nós começamos a nossa história aqui, que é o quê? Entregar esse adolescente para o mercado de trabalho e para a sua vida um cidadão melhor e uma cidadã melhor, já preparado para essas nuances que a vida vai cobrar dele. E aí, Michael, tu não tem a professora que deu meio ponto, o professor que deu um ponto para ele passar de ano, para ele se formar. Cara, agora é contigo a bronca. E o que tu vai fazer com isso? E aí eu faço a pergunta para o pai e para a mãe que vai estar escutando esse nosso podcast. Pai e mãe, o que você pensa sobre isso? Para o diretor da escola, cara, visitei o ano passado 56 escolas da minha região, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Linha Brasil, Dois Irmãos, Ivoti, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Taquara, Rolante, Riozinho. Cara, foram mais de 56 escolas. Eu perguntei para todos os diretores que eu fiz essa palestra e apresentei esse projeto, como é que você enxerga os seus adolescentes que estão se formando aqui em 2023 para o mercado de trabalho em 2024 ou para a sua vida adulta? Eu não tive resposta. Mas tu acha que é porque eles não se importam ou porque eles nem tinham parado para pensar nisso? O que tu percebeu? A minha percepção foi duas coisas. A primeira, como a grande maioria das escolas são do Estado, tá? Eles seguem a cartilha do que o MEC determina, ou do que a Secretaria de Educação predetermina. Só que isso não impede que tu abra a porta da escola para eu, por exemplo, pegar e palestrar para ti que é pai, para Michele que é mãe, entendeu? E para essas pessoas e para os próprios adolescentes que estão em término de ensino médio, de ter essa compreensão e entendimento do que é a importância e a relatividade disso nas suas vidas. Porque assim, tu fala assim, em análise de perfil comportamental, cara, o que é isso, cara pálida? O que tu está falando? Se tu não entende, se tu vai falar de assessment, o que é assessment? Cara, são ferramentas de análise de perfil que vão gerar resultados com relação à tua personalidade, não é em cima de achismo. Até porque essa ferramenta e essa metodologia que eu tenho, cara, não foi eu que inventei. Isso foi um trabalho científico, né, feito pela Universidade Federal do Paraná com a chancela de Harvard. Quer dizer, vocês sabem quem é Harvard? Que escola é essa? Né? Será que tem credibilidade? Será que tem credibilidade? Entendeu? Então, assim, cara, eu não estou te trazendo nada que não tenha por trás disso um trabalho homologado e cientificamente comprovado que gera resultados.
Aí tu imagina, numa análise pessoal tua, porque tu pode trabalhar de 3 formas. A básica, a pessoal e a gerencial. E aí nós levando para a área corporativa, só fazendo esse parêntese, a gerencial, por que muitos gestores não têm o resultado que eles gostariam, que são empresários? Enche a boca, eu sou empresário, tá, mas tu é empresário de quê, cara pálido? Tu conhece o quê? Tu te conhece, por exemplo, tu pega um cara que é um gestor, um gerente ou um supervisor. Cara, se tu fizer um trabalho, né, da diretoria fazer a análise dele, ele se autoanalisar, de ele se perceber de como eu gostaria de estar e como eu sou, e ele ser avaliado pelos seus colaboradores, isso aí vai gerar um resultado de 50 páginas sobre esse perfil dessa pessoa. Sim. Tu acha que em 50 páginas não pode aparecer um monte de coisas boas e um monte de gaps e de coisas que esse profissional possa melhorar e se desenvolver para a sua gestão? Com certeza. Isso aí, seja dentro da área corporativa, como seja dentro da área da educação. Porque uma escola, hoje, ela tem que pensar, independente se ela é pública ou particular, ela tem que pensar nesse processo de gestão, nesse processo de profissionalização. Os diretores conhecem a grande maioria dos seus professores? Claro que não. E aí, de novo, dentro do que a própria Michelle estava trazendo aqui para nós, Michael, se tu não conhece pessoas, cara, como é que tu quer ter um resultado melhor, um resultado mais expressivo da tua escola? Como é que tu quer aumentar o número de alunos para ingressar na tua escola? Cara, a gente está falando de comportamento, mas ao mesmo tempo a gente está falando do quê? De grana, bicho. Porque assim, ó, se a escola tem esse olhar diferente e o pai desse adolescente entende que a escola oferece isso para o seu filho, preparando ele para ingressar no mercado de trabalho, não desmerecendo ou querendo trocar qualquer coisa do que eles hoje já fazem com louvor, né? Através dos novos itinerários formativos, as trilhas de formação e de carreira, né, que preconiza o MEC e a Secretaria de Educação, mas complementando isso. Porque isso, de uma certa forma, vai dar uma noção para esse adolescente, se ele quer ser um empreendedor, de como ele pode pegar essas competências socioemocionais dele e transformar isso no resultado de uma gestão sensacional dentro do processo dele como gestor ou de dono de uma empresa. Se ele for trabalhar como empregado, o que vai acontecer? Ele vai se candidatar para vagas que são pertinentes a esse perfil dele. Ou seja, ele não vai se estressar muito, porque assim, ó, não vai ser para qualquer vaga que ele vai, né, se candidatar. Talvez ele tenha uma chance maior dentro de processos seletivos por base, né, por um autoconhecimento seu, né, que isso aí vai facilitar bastante, né? Então, isso, na realidade, é o trabalho que eu quero entregar para as escolas. Porque isso aí, tu tendo o adolescente, tendo esse entendimento disso e essa compreensão, a escola trabalhando dentro desse contexto e tendo esse mesmo raciocínio de parceria, né, de formação, né? Os pais entendendo esse processo, o quanto isso é importante no crescimento e no desenvolvimento do seu filho e no ingresso dele na vida adulta e para o mercado de trabalho. O que vai gerar isso aí? Pessoas melhor qualificadas para o nosso mercado de trabalho. Então, a ideia da Portal de Aperfeiçoamento, com base nessas ferramentas de assessment, seja ela a análise pessoal, que é a que eu utilizo, não a gerencial e nem a básica, balanços motivadores e forças pessoais, tá? E outras ferramentas de análise, cara, te geram mais de 100 características da tua personalidade. E dentre essas características, elas vão te trazer N características sensacionais que tu nem sonha que tu tem. Coisas fantásticas. Em contrapartida, é o que eu costumo brincar. Tu tem o anjinho em cima do ombro esquerdo e o diabinho em cima do ombro direito. Tu vai descobrir os gaps que te atrapalham hoje dentro da sala de aula, porque tu não tem atenção, porque tu não tem, né, tu é muito, né, desligado das coisas, tu é muito procrastinador. Por que tu é procrastinador? Cara estável e influente. Às vezes confunde com TDAH, né? Exatamente. Tu tá entendendo a relevância... Meu filho tem TDAH, não. É o perfil dele. Tá entendendo? Isso é perfil, bicho. É tu entender isso. E onde é que vai gerar esse resultado depois, positivo ou negativo? Dentro da empresa que ele for trabalhar. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho, que é o que nós estamos falando até agora sobre mercado de trabalho. Então, tu conseguir entregar esses adolescentes para esse mercado de trabalho de uma forma mais assertiva, cara,
é o meu sonho. Talvez é como a Michelle diz, cara, a gente tem propósitos nessa vida. Sim. Eu fiz 59 anos, eu continuo sendo um aluno, eu continuo aprendendo. Claro, com certeza. Tá? Nós aprendemos todos os dias. Ninguém pode parar de aprender, né? Talvez, assim, ó, eu com 59, começando um mestrado, sirva de exemplo para um adolescente que está saindo do ensino médio, de ele pensar o seguinte, poxa, olha lá o cara com 59 ainda estudando e está preocupado de ter um resultado melhor no seu desenvolvimento pessoal, e olha o que ele está querendo fazer. Ele está querendo compartilhar esse conhecimento e não só essa experiência de vida que ele tem. Michael, a gente não tem aquela retórica antiga dos nossos avós e dos nossos pais. Escuta o que o mais velho tem para te falar. Escuta o que o teu pai tem para te falar. Escuta o que a tua mãe tem para te falar. Escuta o que teus avós ali vão te falar. Cara, por que nós escutávamos isso? Será que era uma mera figura de linguagem? Cara, não, Ou para não apanhar? Também era uma boa opção, né? Faz parte, mas eu... né? Mas assim, por quê, Michael? Sabe por quê? Porque esses caras aqui, eles criaram assim, uma casca em cima do quê? Das dificuldades que a vida ofereceu para eles. Sim. Então, assim, cara, se tu tá falando para um adolescente hoje, cara, talvez escute o que o mais velho tenha para te falar, é porque em algum momento dessa vida, que ele tem mais idade que tu, mais experiência que tu, né? Situações já vivenciadas, seja ela boa ou seja ela ruim, e ele pode te dizer assim, cara, realmente, não faz isso, porque tu vai tomar nos dedos logo ali adiante. Então, assim, o que é a minha ideia? Dentro do que a Michelle antes comentou, eu comecei 3 faculdades. Eu comecei contábeis, comecei publicidade e me formei em marketing. Olha aí, se ele conhecesse o perfil Se lá eu conhecesse o meu perfil, talvez eu não teria começado nessas 2 primeiras. Entende? E trago um exemplo, meu afilhado, cara, se formou em Direito na Unicino, 6 anos. Meu compadre pagando a faculdade, o guri foi pagar agora quando terminou o estágio dele em Novo Hamburgo, ali no fórum, tá? Cara, sabe quanto é que meu compadre gastou? Copiar? 400 mil Não reais. divulga. 6 anos, 400 mil. Eu sei que é isso. Tá? Então eu te digo o seguinte, aí tu imagina o bonito chegar na metade do curso e dizer pro pai assim, pai, eu não quero mais fazer faculdade. Já até gastou 200, aí podia ter comprado um carro de ti lá por 200, uma Santa Fé. Tu tá entendendo como é que gastou uma Santa Fé e não quer mais, rapaz. Ô, Petri. Tu tá entendendo, bicho, como é que é a coisa? Quer dizer, cara, e mesmo que tu seja uma família assim, que tem essa condição financeira, de dizer assim, tá bom, meu querido, o que tu quer fazer? São 200 mil, que é 200 mil, não é nada. Só que aí tu tem um outro lado. Sabe o que é o outro lado? Se chama responsabilidade. E aí é dentro daquilo que nós estamos falando até agora. É a responsabilidade do adolescente, a responsabilidade dos pais nesse processo, de estar junto nessa caminhada e nesse entendimento. Tá? Para quê? Porque tu imagina assim, bicho. E se eu não tenho mais os 200 para começar um outro curso e pagar para ele? Se o teu pai não tem dinheiro, teu pai vai dizer assim, então, tudo bem. Cancelamos agora a tua matrícula, a tua rematrícula, e daqui para frente tu vai trabalhar. Assim que tu me pagasses 200, a gente faz uma outra. Que provavelmente o pai não vai cobrar dele, mas sabe o que provavelmente vai acontecer? Cara, daqui para frente, então, assim, é contigo a bronca. Eu achei, assim, a empresa do Petri, a Portal de Aperfeiçoamento, assim, Maico, o que realmente me chamou a atenção, tá? Que não é sobre só dinheiro isso, não é sobre, né, eu acho assim que eu como mãe, tá? Mas tipo assim, o que realmente me cativou agora, eu vou falar assim como mãe, né? É a oportunidade de agir preventivamente, porque o brasileiro, ele gosta de, talvez usar uma palavra, remendar, né? Ele tenta ir depois que aconteceu, depois que o leite virou, ele vai lá e tenta resolver. Sim, ele não ele não é preventivo, né? Mas se tu começar a olhar, cara, daqui a pouco os adolescentes assim são todos youtubers, entendeu? Então assim, todos querem, independentemente, né, do seu perfil, de não se conhecer, e essa falta de autoconhecimento também gera uma necessidade de aprovação muito grande, tu entendeu? Todos estão caminhando por aqui, então todos vão caminhar por aqui, até cair num penhasco, né?
Pode concluir. Então, assim, eu com um olhar como mãe, né, de um adolescente, o que eu acho, assim, que faz muito sentido a Portal de Aperfeiçoamento, e eu nunca vi nada igual nesse sentido, embora eu seja uma analista de perfil comportamental e trabalhe com os adultos, eu pude ver, assim, a relevância, porque tu vai na origem, tu vai na raiz de um futuro problema. Tu coloca no rumo certo aquela criança, porque daqui a pouco ela pensa assim, mas eu tenho que fazer vídeo. O meu filho mesmo, ele diz, mãe, eu não gosto da tecnologia. Sim. Eu não gosto da tecnologia. Eu mesma disse, meu filho, tu quer fazer vídeo? Né? Faz vídeo de uma coisa, jogando videogame, mas eu não gosto. Tu entende que... E parece que hoje em dia não tem que fazer. E tá tudo bem, sabe? E quando tu entende que o teu filho, não, mas o perfil dele não é esse. E a história do reset, né, do pai reset, de entender assim, meu filho, fica tranquilo. Não importa o que tu vai ser quando crescer. O que importa é que tu adquira competências emocionais e, através das ferramentas de comportamento, tu consiga te entender, compreender quem tu é no mundo, qual a tua relevância no mundo, porque o que acontece, até a depressão, né? Qual é a minha relevância? Eu estou aqui no mundo para quê? Eu não sei o que eu quero fazer da vida, né? Eu sou um peso, né? Então, assim, quando tu conhece, assim, não, eu sou assim, eu não vou tentar vestir uma roupa que não me cabe. No direito, a gente tem um ditado, né, constitucional que diz que igualdade é tu tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Ou seja, no momento que eu coloco todo mundo dentro de uma mesma caixa e entendendo, não, agora todo mundo é digital, aí todo mundo é não sei o quê, youtuber, né? E daí, como é que fica a mão de obra? Como fica as profissões braçais, tem uma né? Frase como antiga, fica? Não sei de quem é que diz assim, né? Se tu julgar um peixe pela capacidade dele de subir uma árvore, tu sempre vai achar que ele é idiota, né? Tu vai achar ele um fracassado. Então, assim, né? Pegando esse gancho da Michele, uma pergunta que eu fiz para essas 56 escolas, para esses gestores. Como é que tu consegue trabalhar de forma linear dentro de uma sala de aula com 15, 20 adolescentes, 30, se são pessoas com perfis diferentes? Faz um espelho de classe, põe um em cada canto para que eles não se conversem entre eles. De forma empírica né? Na primeira semana de aula, meu filho diz, mãe, na primeira semana de aula a gente não tem lugar, a professora vai avaliar quem conversa mais, os mais quietinhos vêm, né, para trás, porque daí não atrapalha. Um método que perdura, né? Que isso é feito de uma forma aleatória, mas é perfil comportamental. Tá, a grosso modo, vamos dizer, né? Sim, tá mas, tentando... exatamente, mas eu vi assim, a importância e a relevância. E por que não dizer a urgência da Portal de Aperfeiçoamento, no sentido que é uma empresa que vem trazendo uma proposta que ela diz assim, calma lá, vamos estudar essa criança, é um momento que eles não sabem quem são, não sabem de onde vêm, nem para onde vão, mas que eles possam relaxar e pensar assim, ó, cara, eu sou quietinho, mas tá tudo bem. Então, daqui a pouco até a tá posição, tudo bem, se tu pensar, né? Até né? a posição da pessoa na sala de aula, né? Porque na frente eram os mais comportados e prestavam atenção. Aí pra trás iam ficando os conversadores. O fundão, né? O fundão, né? Eu sempre fui da galera do fundão, né? Eu também. Eu sempre fui muito aplicado em estudar, assim, nunca repeti de ano, sempre... Eu nem estudava em casa, assim, eu sempre prestava muita atenção, mas ao mesmo tempo sempre conversei muito na aula, então eu sempre sentava do meio pra trás, assim, eu não era o cara que tava na frente conversando, mas isso, como isso tinha, né? Todo mundo lembra, né? Agora eu te faço uma pergunta. Se tu fosse fazer contato, que tu disse que é da era de 80, eu também. Nasci em 86, né? Então, assim, se tu fosse fazer contato com os teus colegas, que daqui a pouco tinham ali um desenvolvimento até acima do teu, né? Que nem eu era, vamos dizer, nota 8, mas tinha nota 10. Eu era ali né? nota 8 ali. Então daqui a pouco, aquele nota 10 lá, como será que ele está hoje? Será que ele conseguiu todo essa, né, desenvolvimento ali na frente? Sim. Né? O que ele fez? Será que ele conseguiu? O que ele fez com esse conhecimento? Exato. Entendeu? Daí, às vezes, tu vai ver a menina lá, minha colega, cara, nada a ver, tudo bem, ela não está trabalhando hoje, mas um baita potencial que daqui a pouco, se ela soubesse como se desenvolver, né, ela poderia... que nem, por exemplo, tem uma frase do Flávio Augusto, que é um empreendedor bem famoso, ele diz assim, ó, provavelmente os mais capacitados vão ser funcionários dos mais corajosos, né? Porque às vezes isso. Que nem assim, pô, eu sou um empreendedor. Cara, esse empreendedor é um ato de coragem. Exato. Né? É um ato de dizer, não, vamos lá e vai dar certo. E às vezes não é o cara mais capacitado. E Maico, uma coisa assim, ó, que a gente tem que falar, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Ninguém está aqui
para menosprezar Não. ninguém, sabe? Ninguém tá aqui para dizer assim, bah, cara, porque tu Ser, não... e ser empresário é melhor do que ser CLT. CLT. Ser empresário, não. cara, ninguém em nenhum momento assim, ó, eu entrei nessa seara e jamais entraria. O que eu penso, tá? Eu como desenvolvedor desse projeto, cara, eu não tô olhando para religião, para cor, credo, enfim, né? Cara, isso é para todos. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Eu sou filho de agricultor. Cara, daqui um pouco tu tem assim dentro de uma sala de aula um menino que mora num bairro não tão nobre da tua cidade. Só que ali daqui um pouco tem um potencial de um futuro Einstein da vida. Claro. Como é que tu descobre isso? Entende? Como é que tu descobre os talentos? Né? De que forma tu descobre os talentos? Né? Tu começa a descobrir esses talentos, independente se ele mora na periferia ou se ele mora no bairro mais nobre da tua cidade. Mas tu né? pensar Mais na top. tendência é olhar esse cara mais humilde e já dizer, cara, te agarra no que tu conseguir. Exatamente, que é o preconceito que se tem dentro dessa situação. Tu não vai ter nenhuma oportunidade melhor, te agarra nisso aí. E aí tá, isso é o olhar que eu não tenho. Muito pelo contrário, o olhar que eu tenho é para olhar para todos. Para todos identificar o melhor lugar onde cada um pode extrair o melhor, né? Porque a minha mãe trabalha na área de limpeza, tá? E aí? Sim, né? A tua mãe tem uma profissão nobre. Tu tá entendendo? Porque se não tivesse ela, quem é que faria? Entendeu? Agora vamos lá. A vida da tua mãe é super difícil, né? Ele provavelmente diz, ela levanta 5 da manhã para ir trabalhar todos os dias. Diz, cara, o que tu pode fazer diferente para tua vida? Para não ser tão sofrida. E aí, de novo, a gente está começando a falar dele, do adolescente, que está terminando o ensino médio. O que tu pode fazer de diferente na tua vida para tu ter um resultado diferente? Essa frase dizem que é do Einstein. Fazer as mesmas coisas, insanidade é tu fazer as mesmas coisas. Vai te levar aos mesmos resultados. Para tu ter os mesmos resultados. Cara, é loucura, é insano isso, entendeu? Tá, mas o que tu pode fazer? E é o que a Michelle falou. Eu vou ser um youtuber, né? Não, como é que é? Seguir essa carreira agora de... Agora todo mundo parece que até se sente... Quem não quer ser youtuber parece que se sente na obrigação de ser youtuber. Ou youtuber, como é que é? TikToker. Ou TikToker, né? Cara, mas aí... Tu acha que é só isso? O problema é o sofrimento, né? O problema é o seguinte, isso é mais ou menos assim, ó, de tu tá pilhado para fazer alguma coisa, e aí quando tu vê, vou assistir tal filme. Aí tu pagou o ingresso e tal, chegou e o filme não era aquilo. Não te gerou, e aí tu te decepciona, porque isso assim, ó, muitas vezes dentro do que a gente está vendo, é tudo muito imediatista. E a gente sabe que a vida da gente, eu te digo com 59 anos, cara, eu tô na lida de campo aí, como diz o Galdério, como diz o Gaúcho. Eu ainda tô estudando, bicho, e ainda espero estudar muita coisa pela frente. E para esse adolescente entender assim, cara, as coisas não são imediatistas como tu acha que é. Que tu vai sair do ensino médio, tu vai começar tipo uma faculdade, e aí aquela pergunta que eu faço, tu vai fazer vestibular, o Enem para quê? Vou fazer para medicina. Tá, mas por quê? Porque eu gosto. Porque eu acho que é legal. Né? Nas escolas não tem no mês de agosto, que é a Semana das Profissões. O que eles fazem? Eles convidam a Michelle, que é advogada. A Michelle vai lá e faz uma palestra sobre a área do direito. Tu, desenvolvedor de conteúdo, tu vai na escola e fala sobre o teu trabalho, sobre o teu projeto. Aí tá o Petri, o Gaiato, lá nas últimas fileiras. Esse negócio eu acho que é legal. Acho que eu vou seguir isso aí. Tá, mas com que fundamento? Baseado no quê, né, meu amigo? Baseado no quê, irmão? Baseado eu em acho quê? que... Entende? E quando tu não tem esse conhecimento, que é o que nós estamos falando, que é o projeto da minha empresa, de fazer com que tu descubra isso, que tu entenda isso, que te traga clareza nesse processo de desenvolvimento teu. Porque, cara, tu achar as coisas... porque tem que ser porque o fulano é... Cara, quem é que te disse? Que tu tem que ser porque o fulano falou. Ou tu tem que fazer o achismo, entendeu? E aí é aquela coisa que nós estávamos falando, que a Michelle comentou. Parte de depressão, né? A parte de frustração, porque tu não tem um resultado. Tu imagina eu com 30 e tantos anos de trabalho nas costas, o que eu já tive de frustração na minha vida. De ter tido resiliência de pensar assim, poxa, meu Deus... Né? Eu preciso esse fardo tão pesado assim, ó, nessa minha caminhada e nessa jornada. E aí, de novo, dentro daquilo que eu estava falando, cara, escuta o que o cara tem para te dizer.
Eu não quero que tu passe o trabalho que talvez eu passei, talvez nem todos da minha geração tiveram o trabalho que eu tive na minha vida. E tá tudo certo. Cada um, faça bem e bem feito com o que tu tem. Né? Como eu escutava, tu não quis estudar, foi ser vendedor. Beleza. E para mim estava tudo certo, porque eu ganhava às vezes muito mais de alguém que trabalhava dentro de uma empresa na área atrás de um balcão. Com certeza. Com as comissões que eu ganhava e estava tudo certo. Só que é o tipo da coisa, tu aprende com isso. Transição de carreira dentro da área corporativa, engenharia de equipe, dentro do que nós estamos falando, de tu colocar as pessoas certas nos lugares certos. Mas por que, em vez de tu fazer isso lá dentro da tua empresa, que tu não está trazendo o resultado, conforme a Michele falou, por que tu não antecipa isso? Por que tu não proporciona isso para as escolas? Por que as escolas não abrem as suas portas para tu palestrar para os seus pais e para esses adolescentes? Para eles entenderem que assim, a vida não é esse mar de rosa que eles estão hoje dentro de uma escola vendo e que assim, terminou 2024, começa 2025 e aí eu saí da escola e agora o que eu vou fazer? É uma cobrança natural, né? E eu vejo assim, como eu disse, meu filho, o que tu vai ser quando crescer? Meu filho, e agora, né? Que área tu quer? Quando eu pude entender que isso vai depender daquilo que realmente ele se sente confortável, daquilo que realmente mais combina com ele. E não é sobre achar a profissão certa para que não haja uma futura, vamos dizer assim, vou quebrar, né? Não vou dar certo e vou ter que ficar fazendo transição de carreira. Eu creio que não é só sobre isso, Maico. Eu creio que tem muito mais a ver com não proporcionar sofrimento para esse adolescente em desenvolvimento. Sim. Porque é onde eu fico confortável e está tudo bem. Eu me entendo, sabe, quem eu sou. Eu entendo que se eu sou mais quietinho, que se eu não estou ali liderando um grupo, está tudo bem. O meu perfil é esse e isso me deixa feliz. E, Michele, né? Eu vou complementar uma coisa muito importante disso que tu está dizendo. Mesmo ele sendo esse quietinho e tendo esse perfil, ele vai trazer muito mais resultado. Claro. Exato, porque Entende? Tu tá feliz, sabe? Exatamente. A pior coisa é tu fazer algo que não combina até contigo. Até porque nenhum lugar diz assim, não, os que falam mais são os melhores profissionais. Não, né? Não tem nada a ver uma coisa. Não tá escrito cara, na testa, tem um monte de gente que eu conheço que é o seguinte, o cara é programador. Exatamente. Né? O cara fica enfurnado no quarto dele 12 horas por dia programando e tá rico, ele não fala com ninguém. Mas é sobre isso, é tu colocar as pessoas a fazerem aquilo que realmente elas compatibilizam. Claro. Porque daqui a pouco, assim, pega sabe aqueles atilhos de colocar em dinheiro? Sim. Aquela borrachinha? Aí não faz tempo que não se usa isso. Né? Exatamente, mas vamos lembrar daquela borrachinha. Os astecas usavam, né? Mas nós somos da época de 80, pensa naquilo. Imagina tu puxa, né, aquela borrachinha, ela estica e ela volta pro lugar. Essa é a função dela, né? Ela estica e volta pro lugar. Imagina tu pegar aquele atilhozinho e deixar ele esticado, tá? Se tu deixar ele esticado por muito tempo e ele não fizer a função dele, tá? Não volta mais. Não volta mais. E daí, se eu deixar ele sempre esticado, aquele atilho ali, o que vai acontecer com ele? Ele vai acabar cansando e vai acabar arrebentando. Ele vai realmente... Ele está muito esticado. Quando tu for voltar ele para a função original dele, ele já não vai mais fazer, ele vai tá cansado. Sim, E agora eu te pergunto, e se eu não esticar ele, porque a função dele é de esticar e voltar à sua posição original. No momento que eu pego esse atilho e eu deixo ele guardado numa gaveta, nós vamos lembrar, talvez os adolescentes não saibam nem o que é, mas no momento que eu vou tirar ele da gaveta, como que ele vai estar? Ressecado. Ou até grudando, né? Sim, ou ele resseca, né? Ou ele resseca e se quebra, ou né? ele vai ficar grudando. Por quê? Porque ele não está exercendo a função original dele, né? Então, a importância de nós, seres humanos, a gente está confortável naquilo zona que, de né? Conforto, né? Eu não digo que é uma zona de conforto, eu digo que realmente é sair da zona de conforto. Sim. Eu saio da zona de conforto quando eu não me conformo em fazer o que todo mundo faz, porque o que se aplica a ti talvez não se aplique a mim, o que aplica a ti, e eu fazer algo que realmente me deixe confortável, que é o meu original. Quando o adolescente entende que às vezes, eu digo pro meu filho, tu não é todo mundo, né? Velha frase. Tu não é todo mundo. Daí outro dia, eu não sei o que eu mandei ele fazer, e eles, mas eu não sou todo mundo. Mas deu nos meus dedos, né? Mas é verdade. É sobre isso. É poder tratar a individualidade de cada adolescente e dizer assim, independentemente do que está na moda, não te preocupa, é ser o pai reset, né? É pensar assim, filho,
tá tudo bem. Tá faltando mão de obra no mercado. Daqui a pouco, se tu quer fazer algo mais de mão de obra e tu não quiser estar com a caneta na mão, porque são, na verdade, frases prontas, né, que a gente fala. Meu filho, o que é mais pesado, a caneta ou o tijolo? E eu posso te dizer que hoje em dia, talvez o tijolo tá pagando mais. Sim. Né? E tá tudo bem. O pessoal diz, né? Tu acha que pedreiro é pobre até tu fazer um orçamento com ele. Né? Tu vê que o pobre é tu, né? Eu sei Então, daqui a muito bem pouco, disso, né? tu vai estar frustrando teu filho com a caneta na mão e, na verdade, ele tá sonhando ali com tijolo, Sim. né? E É o sobre tijolo isso. pode ser o quê? O projeto de um grande engenheiro. Exato. Ah, e É hoje, sobre isso, é a liberdade. Até no ramo da construção sabe? civil hoje tem tantas coisas Imagina. que se tá se tornando uma profissão. Não, mas dentro de qualquer profissão, entendeu? Quer dizer, Só eu vou tem que te atualizar, né? As respostas que eu E vou gostar, te entregar, as né? respostas que as ferramentas vão te trazer, elas vão te dizer assim, cara, tu pode seguir isso aqui. Agora, por exemplo, pegando o exemplo da Michelle, área do direito. Quantas carreiras tem dentro da área do direito? Ixi. Tu pode ser juiz, tu pode ser promotor, tu pode ser não sei o quê, entendeu? Então, eu com tantas opções, o que eu realmente me encantou, algo que tem afinidade comigo? É realmente pegar pela mão esse empresário, dar um passo para trás Sim. e conversar com a criança dele. E conversar com crenças limitantes que estão realmente impedindo ele de avançar. Porque tudo se resume a pessoa avançar. Eu preciso avançar como ser humano, a minha empresa vai avançar, né, e, por consequência, todos os pilares da minha vida vão avançar. Muitas vezes, um grande CEO de uma empresa, ele pode estar ganhando horrores, mas ele não está alinhado, às vezes, com a vida dele pessoal. Né? Então, assim, eu poderia ter optado por 1000 áreas, mas a área do desenvolvimento humano, quando eu entendi que é sobre não só ganhar dinheiro, mas que tu faça a diferença no mundo e que tu impacte pessoas desde, né, da infância, aquele adolescente, ele entender o porquê, qual é o propósito dele, quem é ele, afinal de contas, qual é a verdadeira identidade dessa pessoa, independentemente daquilo que ele vai escolher para fazer, ele vai entender que ele está só fazendo, mas ele não é aquilo. É aquela coisa, né? Trabalhando no automático. Exatamente. Fazendo assim, ó, o que o robozinho faz, Sim. eu vou fazer igual. Eu sou, né? Eu sou quem sou, com os meus valores, com a minha identidade, mas eu estou fazendo isso, eu estou exercendo essa profissão. Isso tira um peso das costas da criança, do adolescente, dos pais. Então, hoje eu entendo, meu filho, independentemente da profissão que tu vai seguir, analisando o teu perfil, que é um perfil mais quietinho, mais analítico, ele até estuda, mas ele não é muito da tecnologia. Se ele tiver a inteligência emocional, aplicar essas competências, né, e ferramentas de comportamento, no sentido de se entender e se permitir ser algo que realmente faz sentido para o perfil dele, com certeza, Michael, ele vai se dar bem. Isso é uma coisa interessante, pegando o teu gancho. Lembra que nós vimos conversando para cá? Eu estou professor ou eu sou o professor? Exatamente, exatamente. Entende? E isso assim, ó, se a gente está falando da área corporativa, a gente faz um paralelo para a área da educação. Exatamente. Entende? E independente dessa área, e aí, de novo, reiterando, eu não estou aqui para menosprezar nenhum professor ou pensar assim, nossa, ele vai trazer essas análises aqui para a escola. E aí a diretora pode pensar assim, como eu escutei em uma dessas minhas visitas, Petri, tu é louco de tu querer trazer isso aqui para a nossa escola, vai que os nossos professores queiram fazer as suas análises e lá apareça algum resultado diferente do que a área da pedagogia, do que elas exercem hoje como profissão. E aí elas vão querer me deixar na mão, vão sair fora, vão sair correndo. Só olha, a princípio podem até fazer, mas assim, ó, isso é tudo um processo de mudança de carreira. E aí é uma outra história, talvez para um outro podcast. O Oni disse que tinha que estar 4h30, eu só sei uma coisa. Eu só sei uma coisa, por dinheiro não é. Não, o professor, no caso específico, por dinheiro não é. Então, ele tem um diferencial. Mas, Michael, assim, ó, só para fechar, vamos dizer, essa ideia, a minha ideia da minha empresa é isso. Cara, tu viu, eu não falei em valores. Sim. E a minha ideia assim, ó, é entregar muito mais com relação à realização pessoal e profissional desses futuros adolescentes e conscientizar os seus pais nesse processo de crescimento, de escolarização deles, de educação. Porque a partir do momento que tu tem esse entendimento e o conhecimento de como é que é o teu filho, por que ele faz isso ou age daquela ou dessa forma, talvez alguns problemas que tu possa já estar tendo dentro de casa, isso vai refletir aonde? Sim. Dentro do ambiente corporativo,
Sim, que ele for sem dúvida, trabalhar. Sem dúvida. Gente, muito bom o nosso papo, mas já se foi nosso tempo aí. Dá para ficar horas e horas conversando. Eu queria que, rapidamente, então, cada um de vocês falassem as redes sociais, como é que o pessoal encontra vocês na internet, site, Instagram, ali, o @. Michele, como é que o pessoal te encontra lá na internet? Então, eu tô lá no Instagram, é ADV Michele Ali, meu @, tá? O pessoal vai clicar lá e vai poder conhecer um pouco mais. Vamos colocar depois na descrição também do vídeo aqui, pro pessoal encontrar. Petri, como é que te acha? www.portaldeaperfeiçoamento.com.br, né? Esse é o meu site, a minha landing page. @portaldeaperfeic, né? Que é no Instagram. No Instagram. Né? E o meu número de contato é 995455717. Esse é para fazer ligação. E o outro número é um outro número novo que eu ainda não gravei. Não liga para ti mesmo, né? Não liga para mim mesmo, né? Mas assim, ó, se tu entrar no site lá... Vai ter os contatos lá. Vai ter os contatos. Vamos colocar lá depois aqui na descrição desse vídeo também, tá. Para quem nos acompanhou, quiser conhecer um pouco mais aí. Pais, escolas, alunos, é muito interessante. Aí com a Michele, as empresas que querem se aperfeiçoar. É o 993926367. Esse é o meu número 51, de WhatsApp. né? 51, exatamente. Esse é o meu número do meu WhatsApp, né? Estamos no Rio Grande do Sul, isso, quem do meu WhatsApp estar... Business, né, de contato. Show de bola. Gente, foi muito legal a gente bater esse papo, muito conhecimento. Espero que tenham gostado e eu espero assim, ó, que a gente possa fazer a diferença na vida de muitos aí, que eu acredito que talvez tenha muitos pais assim com essa percepção e esse o que eu posso fazer de diferente para ajudar meu filho? Uma boa oportunidade. Quantos adolescentes que devem pensar assim, poxa, o que eu vou fazer agora ao término do ensino médio? Que carreira que eu vou seguir? Não por modinha ou por achismo, conforme a gente falou aqui o tempo todo, mas com base na sua própria competência socioemocional, na sua hard skill, na sua soft skill, né? Isso aí. De trazer para ele essa assertividade. Porque assim, tu ter uma ferramenta que te dá mais de 96% de assertividade, ora, eu não quero investir num vestibular, num Enem, aí, numa faculdade, seja ela paga ou privada ou federal, entendeu? E eu não ter certeza se realmente é esse o curso que vai tocar o meu coração e que vai me fazer feliz como profissional e principalmente como pessoa. E agora estamos na fase aí, foi feito o Enem, né? Então, daqui a pouco, nem só para o adolescente, mas o jovem, que daqui a pouco, né, tá ainda naquela, né, fazendo o Enem, mas não sabe no que vai dar. É interessante tá fazendo a análise, né, Michele? É aquela coisa de tu colocar as pessoas certas dentro da tua empresa através de engenharias de equipes. Vai ganhar mais dinheiro. Com certeza. Todos, né? Gente, muito obrigado para quem nos acompanhou. Continue acompanhando aí a Sonido TV, toda a nossa programação. Tem muita informação legal. Pod Café Podcast aí. Estamos há quase 4 anos já com esse projeto. 3 anos e meio, um pouco mais aí. E é isso aí. Vamos até a próxima. Nos acompanhe para mais conteúdo. Tchau. Deus abençoe a todos.